Prezadas alunas, prezados alunos, nós vamos continuar a nossa apresentação sobre trens de engrenagens e, após nós termos visto na primeira parte os conceitos básicos sobre transmissão de rotação, potência e torque, eu vou mostrar nessa segunda e última parte sobre trens de engrenagens uma aplicação através de um exemplo prático. E para que isso fique bem aprendido, eu vou mostrar um exemplo prático de aplicação. Esse exemplo é bastante semelhante, inclusive, a um exercício que vocês terão que realizar. Como é esse exemplo aí? Nós temos um motor que está ligado a um redutor, que é o nosso trem de engrenagens, que está ligado a um sistema de elevação de carga, no caso, um tambor. Todos os valores conhecidos estão aqui, ou seja, eu quero levar uma carga de 10 kN, o diâmetro do tambor é de 500 milímetros, a velocidade de subida da carga no regime é de 1,3 metros por segundo, o motor comercial tem uma rotação de 1.800 RPMs e cada par de engrenagens que for selecionado, eu vou colocar um rendimento de 98%. Eu quero determinar a potência necessária ao motor para que seja comprado e qual que é o trem de engrenagens ou redutor necessário para esse sistema. Esse é um tipo de caso, eu adaptei de um caso real, onde existem várias soluções para os trens de engrenagens. Vamos à minha solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é propor um trem de engrenagem, um conjunto de engrenagens. Primeira pergunta, qual é a rotação do tambor? Eu tenho a velocidade de subida da carga, VE, é igual a π vezes o diâmetro do tambor vezes a rotação do tambor. A velocidade de subida da carga proposta é de 1,3 metros por segundo, vai ser π vezes o diâmetro vezes a rotação do tambor. Como eu quero a rotação em RPMs, eu já dividi isso aqui por 60, por questões de coerência de unidade. Com isso eu vou ter a rotação em RPMs. Fazendo os cálculos aí, chegamos a uma rotação de 49,7 giros por minuto. Eu arredondei para 50 rotações por minuto por questões comerciais para ter um motor com esse tipo de rotação. Isso implica que a velocidade de subida da carga passará de 1,3, que foi a estimada, para 1,31, que é uma diferença muito pequena e é aceitável. Isso é necessário, essa rotação do tambor, para eu ter a minha relação de redução do trem. Assim, a relação de redução do trem é a rotação de saída, que é do tambor, dividido pela rotação de entrada, que é a do motor, que vai ser igual a 50 sobre 1.800, que é 1 para 36. Observe que a relação de 1 para 36 é muito maior do que a relação de 1 para 10. Então não se pode usar um trem simples de engrenagem. Obrigatoriamente tem que ser um trem composto de engrenagens. A questão prática é, se eu usasse um trem simples de engrenagem, eu precisaria de 2 engrenagens apenas, mas elas teriam um tamanho muito grande. É absurdo essa solução. Então, na prática, utiliza-se um trem composto para ser mais compacto, para ser menor. A minha proposta é usar 3 pares de engrenagens. Existem várias soluções. Podem usar 4 pares, 5 pares e assim por diante. Como é 1 para 36, poderia até no limite usar 2 pares, mas seria ruim que uma redução seria muito grande. Então essa é uma solução boa, onde cada redução de cada par vai ser de 1/3, 1/3 e 1/4, chegando a 1/36 necessário. Aí eu proponho que os peões todos tenham o mesmo número de dentes, iguais a 11. Isso é bom para uniformizar. Aí, para ter a relação de 1 para 3, as coroas 2 e 3 teriam 2 e 4 teriam 33 dentes e a coroa 6, 44 dentes. Assim eu teria os 3 pares da seguinte maneira: 11 para 33, 11 para 33 e 11 para 44, que vai dar 1 para 36, que é o que eu estou querendo. Então, com isso, está proposto um trem de engrenagens, segundo a minha proposta. Está aqui mostrado, eu abri o redutor com o Z1 acoplado com o Z2, no mesmo eixo de Z2 e Z3 acoplado com o Z4, no mesmo eixo de Z4 e Z5 acoplado com o Z6, com aqueles valores de número de dentes e respectivos diâmetros primitivos. A partir daí, proposto o trem de engrenagens, nós temos que definir o sentido da rotação, os torques e as potências conforme necessário, conforme pedido no problema. Primeira coisa, o sentido de rotação, isso é importante para saber se atende, se o motor vai girar no sentido horário, qual é o sentido de rotação do tambor.
Fazendo aquela relação básica, rotação de saída sobre rotação do motor, que é a rotação do tambor sobre o motor, que é a rotação da engrenagem 6 sobre 1, eu faço os pares de engrenagem, N6 sobre N5, vezes N4 sobre N3, vezes N2 sobre N1. Como a engrenagem 2 e 3 estão no mesmo eixo, 4 e 5 também, elas têm rotações iguais, corta-se. Substituo pela expressão básica, a gente chega que a rotação de saída vai girar no sentido oposto ao do motor. Assim, se o motor girar no sentido horário, o tambor vai girar no sentido anti-horário e vice-versa. Se fosse necessário que o motor e o tambor girassem no mesmo sentido, era só interpor uma engrenagem intermediária entre qualquer uma delas aí. Teria uma engrenagem intermediária. Mas não é necessário e isso é ruim porque diminui o rendimento, nós veremos daqui a pouco. A questão fundamental agora é determinar a potência do motor. Para que eu determine a potência do motor, é necessário antes determinar, calcular a potência no tambor, a potência no eixo de saída. Como é a potência do tambor? É a força que vai ser elevada vezes a velocidade de elevação durante o regime. Só que isso é uma coisa importante, nós temos que considerar a partida do sistema. Quando o motor está desligado, eu ligo para o sistema iniciar o seu funcionamento. Nós temos que levar em conta que existe uma certa inércia, e isso é importante. Nós temos que determinar a potência do motor na partida. Vou considerar uma aceleração na partida de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Com isso, eu vou calcular a força de inércia na partida, que é a massa, que vai ser elevada, vezes a aceleração na partida. A massa é 10.000 newtons, dividido pela gravidade, vezes a aceleração, eu terei uma força de inércia a ser vencida de aproximadamente 204 newtons. Com isso, a força total a ser elevada passará de 10.000 para 10.000 mais 203,9, ou seja, 10.203,9 newtons. Essa é a força a ser considerada para cálculo de potência. Com isso, a potência que tem que estar disponível no eixo do tambor na partida vai ser essa força vezes a velocidade de subida. Vai dar 13.367,1 watts ou aproximadamente 13,4 kW. Essa é a potência que tem que estar disponível no eixo do tambor e no caso mais grave, no pior caso, que é durante a partida do sistema. Bom, antes de nós chegarmos na determinação da potência do motor, eu tenho que determinar o rendimento do trem de engrenagens. Como eu escolhi 3 pares e cada par tem um rendimento de 98%, o rendimento total do trem vai ser o produto dos rendimentos dos 3 pares acoplados, ou seja, 0,98 ao cubo, e com isso eu tenho como determinar a potência no motor durante a partida. Ou seja, a potência do motor durante a partida é a potência no eixo de saída, no torque, dividido pelo rendimento do sistema. 13,37 dividido por 0,98 ao cubo. Com isso, eu chego na potência do motor da partida. Ou seja, eu preciso de comprar um motor que tem uma rotação de 1.800 RPM e que tem uma potência mínima de 14,2 kW. Basicamente é isso. Eu vou um pouco além. Quais são os torques qual o valor do torque que esse motor terá que ter? Bom, o torque no eixo do tambor é a força na partida, a maior delas, vezes o raio do tambor, tem esse valor. Como eu tenho uma relação de 1 para 36, a relação de torque é diretamente proporcional, de acordo com essa equação. Então, o torque no motor vai ser igual ao torque no tambor dividido por 36, dividido pelo rendimento. Ou seja, o motor vai ter que ter um torque de 75,3 Nm vezes metros. O exercício poderia encerrar-se aqui. Porém, eu gosto de fazer a seguinte verificação. Eu poderia ter feito. Verificar a potência do motor. Eu tenho um motor que tem um torque de 75,3 Nm. Ele tem uma rotação de 1.800. Então, qual vai ser a potência? É torque vezes rotação angular. Rotação angular é 2π vezes N. N está em RPM, eu dividi por 60 para passar para o segundo. Um watts é Newton vezes metro por segundo. Se eu fizer isso aqui, eu vou chegar na potência do motor de 14,2 kW, que é exatamente o mesmo valor calculado lá em cima. Ou seja, esse valor aqui é exatamente igual a esse que tinha de ser mesmo. É uma outra maneira de se calcular potência no motor. Este foi um exemplo
que aplica os conceitos que nós vimos, é bastante usado em sistemas mecânicos e espero que tenha ficado claro. Para terminar essa nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre trens de engrenagens planetários. Como eu falei, a grande diferença desses trens de engrenagem planetários com os trens de engrenagens comuns é que nesses trens de engrenagens, pelo menos uma engrenagem, além de girar em torno do seu próprio eixo, ela gira em torno de um outro eixo também. Observe, a engrenagem 2 só gira em torno do seu próprio eixo comum. Porém, a engrenagem 4 e a 5, na medida em que elas vão girando em torno do seu próprio eixo aqui, esse braço que as prende vai girando também nesse sentido aqui. Então, essas duas engrenagens, além de girar em torno do seu próprio eixo, gira em torno do eixo da engrenagem 3. Esse sistema é chamado de engrenagem, sistema planetário, porque essa engrenagem aqui, que é entre aspas fixa, ela gira só em torno do seu próprio eixo, ela é chamada de Sol. E as outras são os planetas, de maneira similar ao nosso sistema solar. Esse planeta que gira em torno do seu próprio eixo e translada em torno do Sol. Esse é um sistema, um trem de engrenagens planetários. Ele foge ao nosso objetivo aqui, mas é muito interessante. O diferencial de carro usa esses sistemas. Quem tiver mais interesse sobre isso, eu vou mostrar daqui a pouco alguns sites que tem. Aqui é outra transmissão por engrenagens planetárias, onde eu tenho essa coroa que é o Sol, que fica aqui, que fica fixa. Essas engrenagens giram, na medida em que elas giram, elas vão girando em torno desse eixo aqui também. Então ela gira em torno desse eixo e esse sistema vai girando aqui também. E assim eu quero terminar essa apresentação indicando aí 2 sites no YouTube, tá certo? Onde tem esses vários tipos de engrenagens planetárias epsicloidais e outros trens de engrenagens também no seu funcionamento com a sua dinâmica. É muito interessante de assistir a estes vídeos. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.